Mas eu estava orando em casa, antes de vir para cá, algumas semanas atrás, sobre o que pregar, né? E o Natal se aproxima. E nessa época é inevitável pensarmos no que foi esse presente que o céu nos deu. Todos nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, obviamente. É mais provável que tenha nascido próximo ali de outubro, segundo alguns cálculos que eu não vou apresentar aqui para vocês, porque eu não sou bom de cálculo. Mas estudiosos de profecias, de cronologia bíblica, chegaram a essa conclusão de que Jesus deve ter nascido perto do mês de outubro, ok? E não dezembro. Mas assim como acontece na Páscoa, nós aproveitamos essa data para falar de Jesus. As pessoas estão mais receptivas, estão mais sensíveis às coisas de Deus, então nós aproveitamos também essa data, sim, para celebrar o aniversariante. Como não temos certeza do dia, vamos lá, vamos celebrar com todas as pessoas, né? Eu me lembro quando eu era criança, até hoje isso me traz boas recordações, quando a minha mãe montava lá o presépio, né? Colocava ali a palhinha em cima de uma mesa, a cabaninha, né? Não sei se é uma cabaninha como aquela, né? Mas estava lá Jesus numa manjedoura. É uma época muito gostosa, especial, né? E ela é assim porque a pessoa é especial. É Jesus Cristo, não é só porque damos presentes, ganhamos presentes, enfim, fazemos jantares, né? O que torna essa data, essa época, esse mês especiais, é a pessoa especial que nos faz lembrar de tudo isso, que é Jesus. E aí eu decidi pelo tema Quem Nasceu em Belém? Porque muita gente fala que nasceu o menino Jesus, mas esquece que ele não ficou menino para sempre, e que aquele menino ali era muito mais do que um menino. Realmente é uma notícia estrondosa, tanto que anjos vieram transmiti-la aos pastores, né? Naquela noite especial. Quem nasceu em Belém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em João capítulo 17. João 17, verso 3. Vejam que texto profundo, simples e essencial para todos nós, não importa quem você seja, de onde tenha vindo, é para você. E o texto diz assim, Jesus disse essas palavras: a vida eterna é esta, o quê? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? No que consiste a vida eterna? Você quer ter vida eterna? Eu quero, ainda mais sabendo que não é neste mundo horrível, é num mundo perfeito. Eu quero ter vida eterna. Você quer também ter vida eterna no mundo perfeito? O que é a vida eterna? Conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Portanto, estamos falando nesta manhã da essência do Evangelho. Se você quisesse esquecer tudo mais e ficar com a essência do que é mais importante, é sobre isso que eu estou pregando. Conhecer profecias é importante, claro, até porque elas apontam para Ele. Estudar as histórias do Antigo Testamento é importante, sim, até porque elas apontam para Ele. Mas tudo isso seria apenas conhecimento, se não nos levassem para a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. Resumindo mais ainda o verso: conhecer Jesus, como diz lá um livro do pastor Bulhão, né? Conhecer Jesus é tudo. Perder a vida eterna é perder tudo também. Portanto, eu quero que todo mundo aqui, inclusive eu, saiamos dessa igreja hoje tendo a certeza de que nós conhecemos Jesus, de que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Eu nasci, contei um pouco disso lá na rádio hoje, eu nasci num lar católico. Minha mãe sempre foi muito devota, hoje ela é adventista, mas sempre foi muito cristã, muito crente em Deus. E nos levava à missa com ela, e até aos 15 anos eu ia mais acompanhando minha mãe. Depois dos 15 eu mesmo resolvi ser um bom católico na época, né? Mas eu me lembro que quando criança eu não falava com Jesus.
Estranho, né? Eu não rezava para Jesus. Eu preferia rezar para Maria, porque ela era mais boazinha. Não sei se alguém aqui já foi católico, né? Mas tinha essa ideia, né? Pede para a mãe que o filho atende. Eu estudei numa escola técnica de irmãos maristas, lá em Criciúma, nossa terra, né, João? Lembra da SATIC? A SATIC, aquela escola técnica, na época, era administrada por irmãos maristas, católicos. E eu aprendi nas aulas de religião com o professor marista, irmão marista, que quando vinha uma tentação na cabeça, assim, na mente, uma ideia errada, uma vontade de fazer um pecado, né? Tinha que rezar 3 Ave Marias. E funcionava, porque eu pensava na minha mãe. E quando você pensa na sua mãe, é difícil pecar, né? A mãe está olhando, né? Então, vinha lá aquela tentação, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A gente rezava aquela Ave Maria e passava, geralmente passava a tentação. Então, assim, demorou um tempo para eu ter uma relação de intimidade com Jesus, como eu tive, né? Erroneamente, mas na sinceridade de um católico, para mim estava tudo certo, né? Como eu tive com Maria, até eu descobri que Jesus não precisa de alguém convencê-lo a me amar. Não era preciso a mãe dele chegar, até porque ela está dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição, também, né? Mas não era preciso a mãe dele chegar lá, tocar no ombro e dizer: olha para aquele menino lá, ele está orando para mim, e ele quer que você o abençoe. Não precisa. Jesus é o nosso suficiente Salvador, o nosso advogado. E se você quiser seguir Maria, o exemplo dela, você tem que ler o que ela falou. Uma das frases mais lindas de Maria na Bíblia é: façam tudo o que ele vos disser. Já leu sobre isso? Nas bodas de Caná? Não foi Maria que foi resolver a situação. Ela até conversou com o filho, mas a resposta dela para aquelas pessoas foi: façam tudo o que ele vos disser. Porque ele é a solução. Ele tem a resposta. Ele é a vida eterna. Maria sabia disso. Maria seguia o filho e não o contrário, porque ela sabia que aquele ali era o Redentor do mundo. Agora tenta imaginar na cabeça de Maria saber pelo anjo que ela seria mãe do Salvador. Eu acho que até ela demorou tempo para absorver aquilo, se é que conseguiu compreender devidamente, mesmo em toda a sua vida, o tremendo privilégio que lhe foi dado e a profundidade do que havia acontecido. Simplesmente o Criador do universo, vocês que são mães, eu não tenho como avaliar isso porque eu sou homem, mas tentem vocês que são mães avaliar isto. O Criador do universo se fez um óvulo fecundado e por 9 meses esteve no seu ventre. Dá para alcançar isso? Será que Maria alcançou isso? Né? Que ela estava gerando o Criador do universo. É algo realmente grande demais. E sim, então José e Maria eram um casal especial. Deus escolheu a dedo, mas isso não faz dela uma deusa, e tampouco de José um santo intercessor, né? Não, na verdade torna ainda mais especial, porque o fato é, Deus escolheu uma mulher, uma santa mulher, uma mulher de Deus, para uma missão muito especial, e um santo homem, um homem de Deus, para proteger Jesus enquanto bebê, criança, até o momento que ele poderia desabrochar como Deus, né? Aqui na terra. Era um casal especial, não para ser idolatrado, mas imitado. Aí sim, eu quero ser um homem como José, que quando soube que Maria estava grávida, sem saber os detalhes ainda, preferiu sair de fininho, não porque estava correndo de um compromisso, mas para evitar que Maria fosse apedrejada por adultério. Ele preferiu assumir o risco de ser tido como um abusador, fugir e deixar Maria livre. Olha a nobreza desse homem. Eu quero ser como José, a ponto de quando o casal tiver um problema para resolver, não jogar na cara do outro a culpa. Esquecemos Jesus em Jerusalém agora, a culpa é sua, se não, pai. Ou então ele dizer: a culpa é sua, você que é mãe, você que gerou aí, né? Você que abrigou ele no seu ventre, você que tem, a culpa é sua. Como é que você esquece de Jesus?
o Filho de Deus? Não, eles conversaram, perceberam o problema e voltaram juntos para Jerusalém. Um casal de Deus, ele não joga a culpa na cara do outro, eles resolvem as coisas juntos, eles oram juntos, eles assumem os problemas juntos. Eu quero ser como Maria, que quando Deus colocar em minhas costas um desafio tremendo, eu posso dizer: seja feita em mim a tua vontade. Eis aqui o servo do Senhor. Não foi o que Maria, menina Maria, era uma adolescente, disse para Deus: seja feita em mim a vontade do Senhor. Eu quero ser como Maria, ter a coragem dela na minha vida. Bem, mas a vida eterna não é conhecer José e Maria. A vida eterna é conhecer aquele que veio por meio de Maria na terra, Jesus Cristo. Eu levei tempo para aprender que Jesus é o meu grande amigo e Salvador, que eu podia orar diretamente para Ele, porque Ele é o Deus homem. Por que Jesus é o nosso único Salvador e suficiente mediador? Porque somente Ele, sendo Deus, se fez homem, e somente Ele aqui na terra não cometeu pecado sendo homem. Maria era pecadora, José era pecador, qualquer ser humano que pisou na terra exceto Jesus é pecador, é o que diz a Bíblia. Então eles precisam de um Redentor. Jesus não precisa, porque Ele nunca pecou, e Ele oferece para nós os seus méritos. Então quando você conversa com Jesus no céu, você sabe que lá no peito desse Deus bate um coração humano, porque é dito na Bíblia que Ele subiu ao céu com esse corpo, o que não o limitou em nenhum sentido, obviamente, porque Ele é Deus 100%, homem 100%, mas Ele entende você. Jesus passou fome, Jesus sentiu frio e calor, Jesus sentiu depressão, se angustiou, solidão Ele sentiu. Desde pequeno Ele era tido como um filho bastardo, Ele sabe o que é ser desprezado pela sociedade. Muita gente ficava desconfiada dessa história aí de Maria, que voltou grávida. Jesus era tido como um menino bastardo por muita gente. Ele sabe o que é bullying. Já leu Desejado das Nações? Como é que foi a infância de Jesus? Sabe que uma criança, quando quer ser certinha, correta, passa nas escolas? Jesus passou por isso. Jesus sabe o que é ser criança, o que é ser adolescente, o que é ser adulto. Jesus sabe o que é morrer de forma injusta. Ele entende você. Então é bom você orar a um Deus que sabe o que é ser humano, porque Ele mantém a sua natureza humana e vai ter para sempre, inclusive as marcas da cruz nas mãos, um lembrete unicamente nele, não você. Você vai ter um corpinho perfeito, né? Agora Jesus terá as marcas da cruz, a única lembrança da história de pecado, para você não se esquecer do amor dele por você. Esse é o nosso Deus, e por isso só Ele pode ser a ponte do céu à terra, porque com uma das mãos Ele dá a mão ao Pai, e com a outra Ele dá a mão a você, ser humano pecador. Ele é a ponte, Ele é o intercessor, é o mediador, Ele faz a ponte entre o céu e a terra. Infelizmente, antes de eu me converter e me tornar um adventista e saber dessas coisas, eu tive contato com literaturas que infelizmente distorcem a figura de Jesus. Um dos livros, uma coleção de livros na verdade, na época tinha 4 ou 5, hoje tem 9 volumes, que distorceram minha visão de Cristo, foi essa série Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia. Um cavalo de Troia mesmo na cabeça das pessoas. É uma obra de ficção científica, viagem no tempo, ambientada no tempo de Jesus. Tudo isso me fisgou de um jeito muito forte, porque eu sempre gostei de ficção científica, sempre gostei de história e sempre gostei de Jesus, de alguma forma, da Bíblia. Ao ler esses livros, eu tive contato com Jesus que me pareceu maravilhoso. O autor, que é muito bom, escritor espanhol, ele descreve Jesus de um jeito fantástico. Só vi algo melhor que isso quando li os livros de Ellen White, mas até então foi a melhor descrição que eu tinha encontrado sobre Jesus. A figura dele, a forma física, a altura, as palavras. O autor foi inspirado, com certeza, mas era um Jesus espiritualista. Depois, relendo isso já, adventista, eu pude perceber. Quando falava, na casa do meu pai há muitas moradas, o autor desse livro interpreta essa frase como sendo níveis espirituais, tipo reencarnação, como a gente abordou na escola sabatina. É um Jesus ufológico, que fala sobre outros planos de existência.
Eu estava sendo alimentado por uma literatura espiritualista sem saber. Eu estava me apaixonando por um Jesus que não é o da Bíblia. Isso não foi bom para mim. Um Jesus evolucionista, espiritualista, ufologista. E está cheio de livros assim no mercado. Lembra desse sucesso editorial aqui? O Código da Vinci, né? Virou filme. O Jesus do Código da Vinci não morreu na cruz. O Jesus do Código da Vinci, que é baseado numa literatura, livros apócrifos, descobertos no Egito, bem depois da Bíblia, literatura agnóstica. O Jesus do Código da Vinci, que multidões assistiram, leram, é um Jesus que sai da cruz, casa com Maria Madalena, tem um filho com ela e nunca morreu para salvar a humanidade. Milhões de pessoas tiveram essa compreensão de Jesus graças a Dan Brown, um outro instrumento satânico, tanto quanto aquele do cavalo de Troia. Só que quando esse livro que saiu, eu já era adventista. Eu já sabia qual a fonte de informações ou de desinformação do Dan Brown. Enfim, tem um monte de erros nesse material aí, não dá para gastar tempo sobre isso aqui. Depois livros foram publicados refutando, né, o Código da Vinci, que prega sobre o sagrado feminino. Para o autor aí, Deus é Jeová e Shekinah seria a esposa de Deus. Olha o nível de distorção, né? E mais recentemente, só para vocês terem uma ideia de que a coisa não para, o diabo tem interesse em afastar as pessoas do verdadeiro Jesus. Isso aqui é semana passada. Pesquisador de Cambridge, aí você põe Cambridge, Harvard, dá um peso, né? O cara sabe muito de certo, né? Pesquisador de Cambridge sugere que Jesus Cristo era transexual. Aí eu fui ler, mas o que é isso? De onde que vem esse negócio, né? Aí você vai ver, só porque o cara está lá em Cambridge não quer dizer que sabe tudo, né? Sabe de onde que ele tirou essa ideia? Dessa pintura aqui, ó, de Jean Manuel. A pintura é de 1400. Só para você ter uma ideia, né? Ele despreza a Bíblia, que é contemporâneo, o Novo Testamento, que é contemporâneo de Jesus, se baseia numa pintura do ano 1400 anos depois, e interpreta aquela ferida ali. Deixa eu dar um zoom para vocês, ali, ó. Segundo esse cara com a cabeça muito doida, aquela chaga seria uma vagina. E o sangue escorre para a virilha de Jesus, portanto, isso é uma indicação de que ele fosse um transexual. O que dizer mais, né, de uma pessoa com a cabeça dessa? Mas ele é de Cambridge. Cara, é top. Cabeça pervertida, né? Bem, vamos lá. O fato é que a historicidade de Jesus é um assunto resolvido. Ele existiu. Mesmo os críticos não tem mais o que dizer sobre isso, né? A revista super interessante, alguns anos atrás, trouxe uma matéria em 2016, interessante sobre isso aí até, né? Uma revista que vive criticando a Bíblia, criticando a religião, né? Mas quando o assunto é Jesus histórico, não tem como negar. Ele existiu. Por exemplo, nessa matéria aqui, eles dizem o seguinte, ó, tá aqui a matéria, né? Há registros em fontes diversas, como as cartas de Paulo dos anos 40 e 50, olha a proximidade dos fatos, né? Se Paulo escreveu nos anos 40 e 50, fazia pouco mais de 10 ou no máximo 15 anos que os eventos ligados a Jesus tinham acontecido. Se fosse mentira, era fácil desmentir lá na hora, na origem. Os evangelhos foram escritos 20, 30 anos depois dos eventos acontecidos. Os primeiros a desmentir aquilo e processar os autores seriam Nicodemos, José de Arimateia, Anás e Caifás estavam vivos ainda. Herodes, era só dizer o seguinte, ó, pessoal, isso que escreveram aí é tudo mentira. Você acha que Nicodemos ia arriscar sua carreira? Era um fariseu importante, rico. Se fosse tudo mentira, ele ia deixar o nome dele num livro, num pergaminho, contando sobre a conversão dele? Jamais. Então percebam a proximidade dos livros em relação aos acontecimentos. Não é como aquela maluquice do cara que analisa uma obra de arte de 1400, interpreta e diz, Jesus era isso. Faça-me um favor. Então,
O Evangelho de Marcos traz informações específicas sobre Jesus. Ele era de Nazaré, foi batizado por João Batista, morto no governo de Pôncio Pilatos. Sabe-se que esses dois existiram. Como? Tem documentos, anel, tumba, urna funerária de Anás e Caifás foi descoberta, personagens reais. Há também relatos não cristãos, como os do historiador judeu Flávio José. Eu tenho lá em casa, eu não trouxe, mas tenho lá a História dos Hebreus. Nesse livro, escrito por um judeu, historiador do século I, ele fala: Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, era tido como Messias. Está lá, um autor judeu do primeiro século. Tácito, um historiador romano, fala de Jesus. Mas o que garante que tudo isso não foi inventado? Bom, Jesus morreu por volta do ano 30. Se Paulo, Marcos e outros tivessem inventado a figura de Jesus e as histórias nas quais ele se meteu, inclusive com gente importante, ninguém teria acreditado. Não sou eu que estou dizendo isso agora, é super interessante, ok? E o relato dificilmente teria chegado até hoje. Além disso, historiadores avaliam que os discursos atribuídos a Jesus nos evangelhos faziam sentido no contexto em que ele vivia. As supostas provas materiais, por outro lado, são outra história. Aí, santo sudário, prego, essas coisas aí não dá para levar a sério, né? Mas a história sim. Repetindo, mesmo os críticos não podem negar que Jesus pisou na terra. Ele existiu, ele viveu aqui, ele ensinou o que ensinou. Porém, sempre tem um porém, né? O Jesus divino é alvo de dúvidas, contestações, né? Então aqui a revista Galileu, 2005, com base no livro Quando Jesus se Tornou Deus, de Richard Rubinstein, o jornalista Pablo Nogueira publicou o artigo De Jesus a Cristo, no qual afirma que a divindade de Cristo foi inventada no concílio de Nicéia. Sim, aquele concílio que os antitrinitarianos adoram, porque para eles e para esses jornalistas mal intencionados, a divindade de Jesus foi inventada lá, o Espírito Santo como parte da Trindade foi inventado lá. Conversa para boizinho de preserva dormir, porque não foi assim. Os pais da igreja, na época patrística, anterior ao concílio de Nicéia, já falavam sobre a Trindade, gente. Isso é assunto resolvido. É lamentável que alguns não conhecem a história e distorcem a Bíblia para negar uma doutrina tão fundamental, afirmada no batismo de Jesus, ou melhor, afirmada por Jesus ao falar de batismos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen White diz que as palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. É mais do que inspirado esse texto, é uma transcrição de palavras de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, para tentar se fundamentar em alguma coisa, os antitrinitarianos que negam a Trindade dizem que foi no concílio de Nicéia. O mesmo argumento desse jornalista ateu para tentar negar que Jesus é Deus, ok? Aqui estão as provas contra ele e contra os antitrinitarianos que falam dessas coisas. Veja só, uma rápida verificação no Index Geral das Obras Anti-Nicene, Fathers in the Sources Chrétiennes, que formam a coleção de todos os escritores cristãos mais antigos, inclusive anteriores a Nicéia, os pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, ok? Mostra que, muito antes do concílio de Nicéia, a crença na Trindade já havia sido sistematizada entre os cristãos. Aliás, o próprio termo Trindade foi usado em 212 depois de Cristo, antes de Nicéia. 212 por Tertuliano, ou seja, 113 anos antes de Nicéia, a palavra Trindade já tinha sido usada para definir o conceito bíblico de Deus triuno. Tertuliano. Inácio, sucessor de Pedro, ou seja, Inácio era discípulo de Pedro, ok? Assim como João também tinha seus discípulos. Inácio, sucessor de Pedro, foi martirizado no reinado de Trajano em 105 anos depois de Cristo. Nessa época de perseguição à igreja, ele, Inácio, escreveu uma epístola aos cristãos da Trália, dizendo-lhes que, a despeito do sofrimento, continuassem em íntima união com Jesus Cristo, o nosso Deus. Que lindo, hein? Discípulo de Pedro,
bem antes de Nicéia, do concílio de Nicéia, dizendo: fiquem firmes em nós. Estavam sendo perseguidos, tá, pelos romanos. Fiquem firmes em Jesus Cristo, o nosso Deus. Quem nasceu em Belém? Foi só um homem, um revolucionário, um profeta, um filósofo, ou foi Deus? Que dizem aqueles que andaram com ele? Que dizem aqueles que andaram com aqueles que andaram com ele? Que ele é Deus. Você vai ouvir um antitrinitariano do século XXI, que não sabe nada de nada, ou vai preferir ouvir os que andaram com Jesus? Eu fico com eles, são testemunhas de primeira mão, entendeu? Olha só que sequência lógica para a gente analisar aqui agora. Em primeiro lugar, Jesus afirmava ser Deus, sim ou não? Me digam, Jesus falou que ele é Deus? Onde? Me cita um texto bíblico aí. Agora ficou difícil, é? Eu e meu pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que mais, André? Antes que Abraão existisse, eu sou. O que mais? A oração lá de João 17, que ele fala lá: Pai, santifica-me com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. É só ler com atenção. Jesus falou que ele é Deus. Então, 2. Há duas possibilidades: ou ele era Deus mesmo, ou não era. Concordam? Ele falou que é. Então nós temos duas possibilidades: ou ele era ou não era. 3. Se não era Deus, ou era um mentiroso, ou um maluco. Concordam? Porque uma pessoa que não é Deus dizer eu sou Deus, está complicado, né? Interna essa pessoa. Ou ele é um lunático ou um mentiroso. 4. Mesmo os que não creem em sua divindade admitem que ele era um homem notável. Mesmo ateus que estudam sobre Jesus admitem que esse homem era especial. Os ensinamentos deles são muito profundos. Não pode ser louco, entendeu? Ele era especial, era diferente. 5. Então ele só pode ser o que dizia que era: Deus. 6. Ficamos com apenas duas alternativas: ou você aceita que ele é Deus, ou você não aceita isso e siga a sua vida. Não dá para dizer que ele era qualquer coisa a não ser Deus, exceto louco ou mentiroso. Mas o Jesus da Bíblia não pode ser mentiroso, tampouco louco, por tudo que ele ensinou. Não há meio termo: ou você aceita ou você rejeita. E se rejeitar, é por sua conta e risco, porque a vida eterna consiste em conhecer aquele que, sendo Deus, se fez homem, Jesus Cristo. Vamos, ainda antes de ir para a Bíblia, mais algumas coisinhas, né? Mas isso que eu vou pular, não vale a pena. Eu quero que você só assista como dever de casa, hoje à tarde, antes de vir para cá, para as 4h30, né, para a nossa palestra. Dá tempo de ver ainda em casa. Eu tenho em meu canal no YouTube, Michelson Borges, um vídeo com esse título aí, ó: Jesus foi um revolucionário. Porque tem gente hoje que continua insistindo em distorcer Jesus, a missão dele, a pessoa dele. Para alguns hoje da teologia progressista, Jesus seria apenas um revolucionário que veio expulsar os romanos e trazer de volta o reino de Davi. Muitos discípulos tinham essa visão também, tiveram que reaprender isso, né? Porque também achavam que ele seria ali o libertador literal de Israel. Tem gente hoje que não quer mais saber do Jesus Redentor, não quer mais saber de se entregar para ele, para que ele possa perdoar seus pecados e ter uma vida de santidade. Eles não querem mais saber disso. Para eles basta saber que Jesus é um revolucionário que veio defender as minorias, e eu continuo com meus pecados acariciados. Deixa eu te falar uma coisa também, talvez uma revisão de conceito. Jesus aceita todo mundo? O que você acha? Pensa um pouquinho antes de responder. Jesus aceita todo mundo? Sim ou não? Pensa bem. Quer saber? Eu louvo a Deus porque ele não aceitou o Michelson que era. Ele recebeu o Michelson do passado, mas ele vem transformando esse Michelson dia após dia. Esse é o conceito. Jesus não aceita você como você é, porque você como você é sinônimo de sofrimento.
você como você é, e você sabe o que você é, não é legal. Então ele recebe você do jeito que você é, ele recebe. Como ele recebeu pecadores, almoçou com eles, comeu com eles, não vivia com eles, mas ele recebia essas pessoas para transformá-las. Outro conceito errado: Jesus andava com ladrões e prostitutas. Mentira, ele andava com os apóstolos, que em sua maioria eram judeus devotos, cheios de erros, de problemas, de traumas, de lutas pessoais, mas eram judeus devotos. Lembra dos discípulos? Natanael, eu te vi lá debaixo da árvore, você é um judeu em quem não há dolo. Era um baita de um judeu sincero, fiel. Jesus, ele recebia prostitutas, Jesus recebia pecadores, Jesus recebia ladrões, sim, para transformá-los, não para andar com eles. Por favor, não caia nessa conversa que quase santifica o pecado. Ele recebe você do jeito que você é, mas ele vai transformar você, se você andar com ele. Ele te recebe aqui na igreja do jeito que você quiser entrar nela, mas você não vai sair dela do mesmo jeito, se você teve encontro com ele. Vamos colocar as coisas nos termos corretos, nos conceitos corretos, porque é assim que a Bíblia apresenta a verdade. Ele recebe para transformar. Então ele não foi um revolucionário, não estava preocupado com o que o Império Romano estava fazendo, estava preocupado com o que os romanos individualmente faziam. Ele salvou os centuriões, ele recebeu soldados arrependidos, tanto quanto fariseus arrependidos. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O meu reino não é deste mundo. Ele disse isso muito claramente lá naquele tempo. Então é lamentável hoje ver como direita, esquerda instrumentalizam Jesus. E há vários livros tratando disso, eu coloquei só 2 aí na tela. Eu estou lendo esse aqui agora, os 10 mandamentos da esquerda cristã. Mas também quero ler aquele lá, ó, Nacionalismo Cristão, de Stephen Wolf. Tanto a direita quanto a esquerda querem sequestrar Jesus para suas pautas. A direita, aí as bancadas evangélicas, né, querem usar Jesus para fazer avançar suas pautas políticas. Isso é triste. E a esquerda também quer usar Jesus para transformá-lo num político, num revolucionário, num Che Guevara cristão. Isso é lamentável. Nós, adventistas, temos que estar acima de tudo isso. Nós não podemos entrar nesses barcos furados. Nosso Jesus é o da Bíblia, não o da política, quer seja de lá ou de cá. O nosso Jesus é Deus que veio à terra salvar a todos. Os do PL, os do PT, os da esquerda, os da direita, veio salvar a todos. Aqueles que o aceitarem como Salvador e permitirem que seja a vida deles transformada. Certo? Agora sim, vamos à Bíblia. Quem nasceu em Belém? Abra sua Bíblia. Eu vou avançar aqui um pouco, para já irmos então para o texto que eu quero usar para esse estudo. Eu me empolguei que você viu, né? Um monte de citações, mas já está bom. Abra sua Bíblia agora em João 5,39. Como conhecer Jesus? Já que a vida eterna consiste em conhecer Jesus. João 5,39, um texto tão conhecido, né? Diz o seguinte: vocês examinam, ele está falando com os fariseus aqui, tá bom? É uma reprimenda, mas ela traz uma verdade essencial. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O paradoxo é que os fariseus estudavam a Bíblia porque eles queriam encontrar nela a vida eterna. É fato, está lá, mas não queriam ir a Jesus, que é a vida eterna apresentada pela Bíblia. Então vamos tirar um pouquinho aí a reprimenda, né? Mas vamos ficar com a verdade essencial. Examinar as Escrituras nos faz chegar a Jesus, que é a vida eterna. Então faremos isso agora rapidamente. Examinar as Escrituras. Miqueias 5,2, alguns textos eu vou... Desculpa, João 17,5. Alguns textos estarão na tela, eu vou só citar, outros a gente vai abrir na Bíblia, porque o tempo corre, né? Não tem relógio aqui, eu estou tranquilo, tá, irmão André? Eu já falei e repito, quando eu prego eu não sinto fome. É um fenômeno fisiológico meu. Se você está com fome, eu lamento, mas eu não sinto. Eu vou embora.
Eu só não posso chegar até umas 3, porque daí não dá tempo de você ir para casa e voltar para a palestra da tarde. Mas até umas 2 dá, né? Não há pressa, né? Então, estou tranquilo aqui. Quem era Jesus antes de vir à terra? Aqui é o texto que eu citei há pouco, ó. Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Fala sério, você levaria a sério um irmão aqui da igreja que chegasse para você e falasse: ó amigo, a minha glória, ela já existia antes do mundo ser criado? Você aceitaria? Levaria a sério um irmão que falasse isso para você? Qualquer pessoa que falasse isso para você? Jesus falou isso. Aquela glória que eu tinha contigo, Pai, antes do mundo ser criado. No mínimo, Jesus já existia antes do mundo ser criado. Eu vou acrescentar aqui, né? Antes do universo ser criado. Porque João diz, lá no seu evangelho, no comecinho dele, no princípio era o verbo, Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Se todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, o tempo, o espaço, a matéria, o universo, tudo foi criado por ele. Logo, ele existia antes de tudo isso. Antes de haver tempo, antes de haver espaço e antes de haver matéria, Jesus já era Deus. Repito, ou você aceita ou você rejeita, mas é como está na Bíblia, ok? Outro texto, Miqueias capítulo 5, verso 2. Você sabe de qual é esse texto? É tão bonito, né? 700 anos antes de Jesus nascer na terra, o profeta escreveu: E tu, Belém, Efrata, posto que pequenina entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele, o que diz o texto? Exatamente, ali nasceria o Messias, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. O que é eternidade? Não tem começo nem fim. O que Miqueias está lembrando os seus leitores? Jesus vai nascer em Belém, ok? Mas não se esqueçam de que ele é eterno. Ele não passou a existir em Belém. Ele nasceu como humano em Belém. Mas olha, desde os dias eternos ele já existia. Incrível esse texto. Mas tem mais. Romanos 9,5, também não vou ler, você pode anotar aí e depois conferir. Paulo fala de genética aqui. Como? Genética? Mais ou menos. Não tinha essa palavra naquela época. Paulo diz assim, vou traduzir. Gente, linguagem de hoje, tá? Gente, Jesus, como ser humano, tem a genética dos judeus, porque ele veio dos judeus. Mas, acima de tudo, ele é Deus bendito para todo sempre. Esse é o texto de Romanos, não é incrível? Na carne ele vem do judeu. Quando fala carne é genética, tá? Por isso que eu dei uma atualizada. Na carne ele vem dos judeus, porque ele era um judeu, descendente de Davi, por parte de pai e de mãe, por parte de pai adotivo e de mãe real, descendente de Davi, como as profecias apontaram. Mas ele já existia. Deus bendito para todo sempre. Paulo sabe o que está dizendo. Isaías, esse eu quero que você abra aí na sua Bíblia. É um texto maravilhoso, tanto quanto os outros, né? Isaías, capítulo 9, verso 6. Quem nasceu em Belém? Diz assim o texto inspirado, Isaías, mais ou menos 700 anos também antes de Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou nos foi dado. O governo está sobre seus ombros. O seu nome, o nome do menino será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, vou repetir, Deus Forte, Pai da Eternidade, eu vou repetir, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você quer ter paz na vida? Conheça Jesus. Você quer ter um ombro forte para aguentar os seus problemas? Vá a Jesus, porque ele não é só o menino. Esse menino que nasceu e nos foi dado é Deus Forte, Pai da Eternidade. Se Jesus é o Pai da Eternidade, como ele poderia ter sido criado em algum momento? Fala para mim.
Se Jesus é o Pai da eternidade, como ele poderia, como dizem alguns hereges por aí, ter sido gerado do Pai em algum momento? Esse texto estaria mentindo, porque eternidade é não ter começo e não ter fim. De eternidade em eternidade tu és Deus. Quando a Bíblia fala de eternidade em eternidade, quer dizer para sempre para lá e para sempre para cá, sem um ponto inicial. Nós temos um ponto inicial, nós somos criaturas. Você poderá não ter mais um ponto final, se aceitar a vida que Jesus oferece, mas você teve um ponto inicial. Deus nunca. Não venha me pedir para explicar isso, porque funde a nossa cabeça. Nós somos finitos, e entender o infinito não dá, mas a Bíblia revelou desse jeito. Se Ele é o Pai da eternidade, Ele sempre existiu. Jesus é um com o Pai e com o Espírito. Os três são eternos, os três são Jeová, os três são Deus, ou Yahvé, ou Yahweh, né, no hebraico. Tem mais, João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Explica para mim esse texto. O que você vê nesse texto? Pode ler de novo na tela, vou esperar um pouquinho. A gente tem que saber entender os textos, né? Jesus não falava assim: o que lês? Como entendes? Lembra que Jesus falava isso? O que você lê na profecia, no texto, nos profetas? E o que você entende do que você lê? O que esse texto diz para você? De quem está falando aí? Ninguém jamais viu a Deus. Peraí, mas um monte de gente viu Jesus. Que Deus então é esse? De que Deus se fala nessa primeira parte? Do Pai? Ninguém viu o Pai. Mas o Deus unigênito que foi gerado, unigênito, sabe o que quer dizer unigênito? Único da sua espécie. Que ninguém foi gerado no ventre de uma mulher sem haver um homem. Ninguém foi gerado sem pecado. Por isso que ele é o unigênito, o único gerado desse tipo, dessa espécie, dessa forma. Ele é inigualável, Jesus. Ninguém jamais viu o Pai, mas o Deus gerado, unigênito, que está junto do Pai, tornou o Pai conhecido. Por isso ele falou para, acho que foi Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Será que o Pai nos ama? Olha para Jesus. Será que a divindade se preocupa comigo? O Espírito Santo se preocupa comigo? Olha para Jesus. Será que Deus, o Criador do Universo, gosta de crianças? Olha para Jesus. Será que Deus, o Criador do Universo, recebe prostitutas, homossexuais arrependidos, ladrões, assassinos? Recebe? Olha para Jesus. Recebe. Se você tiver dúvidas sobre Deus, olhe para Jesus, porque Ele veio mostrar como é Deus. Ele andou no meio dos seres humanos para dizer: Deus é assim, porque eu sou Deus. Não tenha medo de Deus, porque eu sou Deus. Tanto faria o Pai encarnar, o Espírito Santo encarnar, tanto faria, porque os três nos amam com a mesma intensidade. Mas por algum motivo, na lógica celestial, foi o Filho que veio. Mas tanto faria qualquer dos três ter vindo. E entenda, na cruz os três morreram, porque o coração do Pai, tanto quanto do Espírito Santo, se eu posso dizer assim, foi partido também na cruz. O Pai chorou com o Filho e o Espírito quando Jesus morreu na cruz. E os três se alegram toda vez que um filho volta para casa, que um filho se arrepende. Esse é o nosso Deus. Tito 2,13, que texto incrível. Fala da volta de Jesus e fala da divindade de Jesus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Decora aí, é um texto lindo. Sabe de cor? Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem? Jesus Cristo. Esse texto ali, Paulo fulmina, né? Duas heresias. Primeiro, que Jesus voltará secretamente. Não, é glória, é glória. E segundo, que ele não é Deus, é Deus. Ele é Deus. Paulo sabe o que está dizendo. E essa estrutura a gente encontra em 2 Pedro 1 também, que diz:
Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro usa a mesma frase para afirmar que Jesus é Deus e é Salvador. Repito, com quem você prefere ficar? Com hereges do século 21 que querem rebaixar Jesus ao dizer que ele é apenas um revolucionário, que ele é um Deus gerado, que é um semideus, ou você prefere ficar com Paulo e com Pedro? Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha. Eu fico com Paulo e Pedro. Com João andou com Jesus. João na Santa Ceia estava lá encostadinho em Jesus. João na crucificação foi o único que não fugiu, ficou até o fim ali com Jesus. João foi correndo à sepultura e viu que ela estava vazia. Eu fico com João, que diz: no princípio era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Testemunho ocular de primeira grandeza. Isaías 43, 10 e 11. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Pera lá. Isaías está dizendo que antes de Jeová, Yahvé, não havia Deus, nem depois dele se formou. E fora de mim não há Salvador. Mas Jesus disse que ele é Deus e é Salvador. E agora? Como resolver esse problema? Só tem um jeito: crer que Jesus é Deus eterno e que ele é o Salvador. Aí está tudo certo, porque ele é Deus e Deus é o Salvador. Se ele não for Deus eterno, se Jesus foi gerado em algum momento, esse texto está contraditório, percebe? Depois de mim nenhum Deus se formou. Mas se Jesus foi formado depois, em algum momento, como alguns hereges ensinam, esse texto aqui tem que ser jogado fora. E se Jesus é Salvador, mas não é igual ao Pai, joga fora também, porque esse texto não está falando de Jesus exatamente, está falando de Yahvé. Percebeu? Se você levar a sério a Bíblia, você vai saber quem nasceu em Belém. Mais um. Mateus 1:21 diz: ponha nele o nome de Jesus, porque ele salvará, ele será o Salvador. Opa, mas Isaías falou que não tem outro Salvador? É porque Jesus é Deus, ponto. João 20:28, vamos ver o que diz lá? João, abra sua Bíblia ali. Estamos investigando, examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. É o que estamos fazendo, examinando as Escrituras. João 20, verso 28 diz assim: tenho certeza que após esse estudo o seu Natal será diferente. 28. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não o repreendeu. Não é interessante? Eu consigo até ver Tomé se ajoelhando diante de Jesus, ao ver as feridas, as cicatrizes, e dizendo essa que é uma das maiores declarações de fé no Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Se Jesus fosse apenas um homem, ele teria que repreender Tomé. Não fala isso, é blasfêmia. Mas não, ele aceitou. Claro, ele é Deus. O que diz o Salmo 23, verso 1? Lembra? Fala para mim. Pode falar bem alto. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor. E a tradução correta seria: e eu não terei falta dele, né? Porque nada me faltará é complicado. Para mim falta, por exemplo, um carro zero. Para mim falta uma casa grande. Para mim falta um monte de cabelo. Então como é que esse texto se aplica para mim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando cabelo. A correta compreensão no hebraico é: o Senhor é meu pastor e dele eu não terei falta. É muito mais bonito, profundo, né? Ele não vai me faltar, ele vai estar do meu lado o tempo todo, até careca. Até se eu não tiver um carro zero, ele vai estar do meu lado. Ele não vai me faltar. Ok, explicado isso, Jesus lá em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. E agora? Afinal de contas, quem é o pastor?
A Bíblia está confusa, né? O Senhor, Yahweh, Yahvé, é o meu pastor. Está no Salmo. E Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. E agora, quem é o pastor? É Yahvé ou é Jesus? Tanto faz. Porque Jesus é Yahvé. Tanto quanto o Pai é Yahvé e o Espírito é Yahvé. Yahvé é o nome da família triuna celestial. É o nome de família, tipo lá em casa, comparando muito mal, né? Nós somos os Borges, mas nós somos 5 lá. A minha esposa é a senhora Borges, eu sou o senhor Borges, os filhos são os Borginhos, né? Então, é o nome de família. E Yahvé é o nome da família celestial divina. O Pai é Yahvé, o Filho é Yahvé e o Espírito Santo é Yahvé. 3 pessoas distintas, mas compondo uma divindade única. Esse é o nosso Deus. Isso é básico, né? Só estou recapitulando com vocês. Vamos lá. Olha que lindo. João 8, 24 e o texto que o André citou no início, né? Por isso, Jesus disse: eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E o texto do verso 58 diz: antes que Abraão existisse, disse Jesus: eu sou. E aí os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? O que os judeus entenderam direitinho que muitos hoje não entendem? Que Jesus estava se fazendo Deus. Porque a expressão eu sou é aquela que a gente encontra lá em Êxodo 3,14, quando Moisés está ali diante da sarça ardente que não se queimava, e Deus se identifica assim com Moisés: fala para o faraó que o eu sou te enviou. No hebraico é Anihu, no grego é ego eimi, a mesma expressão. Os judeus que conheciam a Bíblia entenderam muito bem que Jesus estava dizendo assim: ó, antes de Abraão existir, eu já sou Deus. Aí pegaram pedra. Que é isso? Quem você pensa que é? Se Jesus fosse apenas um ser humano pela lei hebraica, judaica, de Moisés, merecia ser apedrejado por blasfêmia. Mas se ele for Deus, não merece. E não foi. Deus não deixou. Ou você aceita o que Jesus diz que é, ou você o rejeita como um louco, um mentiroso. Meio termo não dá. Ele era um sábio, um filósofo, um profeta. Nenhum profeta jamais disse ou diria: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a porta. Jamais o ser humano poderia dizer isso e ser tido como sábio, certo? Filipenses 3, que texto maravilhoso. Ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação, não se apegou a isso, o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e morrendo como quase um bandido na cruz. Esse texto fala da suprema humilhação do Criador, que se tornou quase um malfeitor por você e por mim. Irmãos, somente quem pode se esvaziar de algo? Quem estiver cheio daquele algo. Se eu falasse para vocês: irmãos, para estar aqui hoje e pregar para vocês, eu me esvaziei da minha divindade, seria uma loucura. Eu não tenho divindade para ser esvaziado dela. Eu sou só um ser humano. Mas Jesus, dele é dito que ele esvaziou-se da sua divindade, portanto ele estava cheio dela. Ele ocultou essa divindade na carne humana. Algumas vezes ela irrompeu na transfiguração, quando ele foi preso e perguntaram: cadê Jesus? Sou eu. Nessa hora a glória se manifestou, eles desmaiaram na hora ali, os soldados caíram para trás. Em alguns momentos pontuais, essa glória de Jesus irrompeu pela carne, mas ele não permitiu que isso acontecesse no sentido de usar seu poder divino para qualquer coisa, porque ele veio vencer onde Adão caiu. Ele tinha, como um ser humano moralmente perfeito, vencer onde Adão caiu. E ele venceu o apetite, ele venceu a tentação de ser mais do que Deus. Eva caiu nisso, né? Você será como Deus. Come. Ele não comeu. Jesus não estava num jardim perfeito, com um corpo de 4, quase 5 metros de altura. Não. Ele estava no deserto, com um corpo decaído,
afetado, não infectado, afetado pelo pecado. Um corpo que sentia fome, frio, era fraco em comparação com o de Adão, e ele venceu a si mesmo no deserto. E ele oferece seus méritos justamente porque ele venceu. Esse é o nosso Deus, que se esvaziou, não se apegou à sua divindade, pelo contrário, abriu mão dela na terra, enquanto na terra, para vencer como ser humano a batalha que nós não conseguiríamos vencer como humanos caídos. E ele passa a se chamar de nosso irmão. Já pensou nisso? Deus se identifica como nosso irmão. É o nosso Criador e o nosso irmão. Lindo demais isso. Olha só que coisa interessante. Eclesiastes 12:7. Salomão diz que o pó volte à terra. O corpo, né? Volte à terra como era. E o espírito, no hebraico é ruach, volte a Deus, Elohim, que o deu. Deus aí é Elohim. Elohim é o Criador plural. Vou entrar em detalhes aqui, mas só para você ter uma ideia. Quando o Gênesis 1 apresenta Deus como Criador, no princípio criou Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim, no hebraico, quando tem o I, é plural. Ele podia usar uma palavra singular para Deus, como ele usa no 2, que é Yahvé. Mas no 1 ele usa quase como deuses. Por que será, né? No princípio criou Elohim. E esse Elohim aparece aqui, em Eclesiastes. O pó volta para a terra como era, o espírito, o fôlego volta para Elohim que o deu. Ok? Está claro isso? Quem que dá o fôlego de vida? Quem? Elohim. É Deus, Trindade. É plural. Por que então em Atos 7,59, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus no trono sorrindo para ele, e Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu pneuma, no grego é pneuma ou ruach, fôlego. Senhor Jesus, recebe o meu fôlego. Blasfêmia, porque a Bíblia ensinou antes disso que quem recebe o fôlego é Elohim. Como é que Estevão vai dizer: Senhor Jesus, recebe meu fôlego? Que blasfêmia! Não! Jesus é Elohim. E Estevão sabia muito bem disso. Repito, você prefere ficar com Estevão, primeiro mártir do cristianismo, ou com os hereges do século 21 que dizem que Jesus não é Deus pleno? Com quem você fica? Eu já fiz a minha escolha. Eu estou com Estevão no lado. E se eu morrer um dia, eu vou dizer a mesma coisa: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não é fantasma, tá? Espírito, fôlego de vida. Senhor Jesus, recebe o meu fôlego de vida. Senhor Elohim, recebe o meu fôlego de vida. Eu já fiz a minha escolha. Eu sei quem nasceu em Belém. E por isso o Natal para mim é tão especial, mesmo não sendo a data certa, mas me lembra que Deus fez o homem para morrer por mim, que o Criador do Universo se interessa por nós. Olha que textos maravilhosos de Ellen White agora, só confirmando o que estudamos na Bíblia. Review and Herald. Cristo era Deus em essência, e no sentido mais elevado, ele era um com Deus. Desde quando? Desde a eternidade. Concorda com a Bíblia, sempre, né? Se é um profeta, tem que concordar com os profetas que vieram antes. Não me venha dizer que Jesus foi gerado em algum momento. Isso é heresia. Ele é um com o Pai desde toda a eternidade. Outro texto aqui: Desejar das Nações. Se você não leu esse livro ainda, está perdendo muito. O Desejado de Todas as Nações. Esse livro me fez tirar da cabeça aquele Jesus do José Benítez, da minha adolescência. Esse livro me fez tirar da cabeça os Jesuses, digamos assim, que eu vi nos filmes, nas séries. Porque esse Jesus desse livro é o verdadeiro Jesus, é o da Bíblia. E nesse livro Ellen White escreveu: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Pronto. Como que ele pode ter sido gerado se aqui é dito que não tem vida derivada de ninguém? Ele tem vida em si mesmo. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Repito,
E aí você vê por que Satanás quer desvirtuar a sua imagem de Jesus. A vida eterna depende de nós entendermos que Jesus é Deus. É como diz o texto que eu abri esse sermão. Com que abri esse sermão? A vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus a quem tu enviaste. Por que Satanás investe tanto em deturpar a imagem de Jesus em nossa mente? Porque ele sabe que disso depende a perdição das pessoas. O resto é, como fala, perfumaria, né? É detalhe. Se ele alterar a sua imagem, a sua concepção de Jesus, afastando da Bíblia, da revelação de Deus, ele ganhou. O resto é detalhe. Certo? Quem é Jesus hoje então? Ele morreu, como tinha prometido. Ele ressuscitou, como tinha prometido. Ele subiu ao céu, como tinha prometido. E eu não vou ler os textos, mas você sabe. Hebreus, ele vive sempre para interceder pelos pecadores. Hoje, ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E ele não vai ser surpreendido por você. Ele vive sempre para interceder. De madrugada você cometeu um pecado, acordou com o coração angustiado. Olha a Deus. Peça a Jesus que interceda por você, que perdoe seus pecados. E ele fala isso. E é o mesmo Jesus que continua agindo na vida das pessoas. Ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Ele apareceu para João na ilha de Patmos. Estar no santuário e ter um corpo humano não limita a onipresença, nem a onisciência e tampouco a onipotência de Jesus. Ele tem um representante funcional aqui na terra hoje, o Espírito Santo. Eu vos darei outro Consolador. Mas isso não quer dizer que ele também não esteja conosco, como prometeu. Você sabia que ele está aqui agora? Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Amém? Amém. O nosso Deus Jesus Cristo está aqui conosco hoje. Tem mais de 2 aqui. Ele está conosco. O Espírito está conosco. Os anjos estão conosco. Quem nasceu em Belém é o mesmo que está no céu hoje, olhando por você.